Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Elinalda Alves, sou professora da rede lá na Escola Santa Fé, também sou professora na Escola Areias. Queria mandar um abraço, um beijo para os meus alunos, dizer que eu estou com saudade, que em breve nós estaremos juntos novamente. Hoje nós vamos estudar sobre operações com radicais. Então, peço a você que pegue o seu material, pegue o seu caderno, abra na disciplina de matemática. Nós vamos trabalhar especificamente sobre adição algébrica. Tudo bem, pessoal? Então, vamos iniciar. Professora, mas quando é que eu posso fazer uma adição algébrica? Só é possível a adição algébrica de radicais semelhantes. Guarde isso, só é possível a adição algébrica de radicais semelhantes. O que são esses radicais semelhantes, então? Dois ou mais radicais são semelhantes quando tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, guarde isso também. Só são semelhantes dois ou mais radicais quando tem o mesmo índice ou o mesmo radicando. Aliás, ou não, tem que ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Aqui tem uns exemplos de radicais semelhantes. Primeiro exemplo, raiz quadrada de 3 e 2 raiz quadrada de 3. Observe que para ser radicais semelhantes, eles têm que ter o mesmo índice. Ou seja, as duas raízes estão ao quadrado. Então, essas raízes, elas têm o mesmo índice. E o radicando é o 3. Então, na primeira é 3, na segunda também é 3. Então, eu posso dizer que esses radicais, eles são semelhantes. Outro exemplo, raiz quadrada de 10. Lembra, o índice aí é o 2, ele não aparece. E o radicando é o 10. No outro exemplo é menos 3 raiz de 10. Quem é o índice? O índice também é o 2, ele não aparece. Quem é o radicando? É o 10. Então, na primeira eu tenho raiz quadrada de 10 e na outra eu tenho menos 3 raiz quadrada de 10. Então, o índice nas duas é 2 e o radicando é 10. Então, são radicais semelhantes. Outro exemplo, menos 4 raiz cúbica de 7 e raiz cúbica de 7. Olha aí quem é o índice agora. O índice é 3 nos dois e o radicando é o 7 nos dois também. Então, se o índice e o radicando são iguais, eu chamo ele de radicais semelhantes. Não são radicais semelhantes 3 raiz quadrada de 13 e 3 raiz quadrada de 11. Observe que eu começo com 3 e na outra também eu começo com 3. Só que eu não vou olhar para esse número que está multiplicando a raiz. Eu vou olhar para o índice. O índice é quanto? É raiz quadrada. Não aparece, é o 2. Na outra, também é raiz quadrada. O índice é o mesmo, mas olha o radicando. 13 e no outro é 11. São radicandos diferentes. Então, não atende à minha necessidade, que precisam ser o índice e o radicando iguais. O outro exemplo, menos 2 raiz de 5, raiz quadrada de 5, e 7 raiz quadrada de 24. Novamente, eu tenho índice iguais, ou seja, é raiz quadrada, só que o radicando, um é 5 e o outro é 24. Também não atende à nossa necessidade de serem radicandos iguais. Outro exemplo, raiz quinta de 8 e raiz cúbica de 8. Olha aí, os índices, um é 5, o outro é 3. São iguais? Não, eles não têm o mesmo índice. Então, aqui eu já sei que não são radicais semelhantes. Professora, mas o radicando é 8 nas duas. Tudo bem, mas tem que ser radicando e índice iguais para que eu possa chamar de radicais semelhantes. Na adição e na subtração com radicais,
3 casos podem ser considerados. Vamos ao primeiro caso. Todos os radicandos possuem o mesmo índice e o mesmo radicando, ou seja, eles são semelhantes. De cara você olha, você já reconhece que são radicais semelhantes, porque você vê o índice e vê o radicando. Efetuamos, nesses casos, as adições e subtrações dos fatores externos e mantemos o mesmo radical. Vamos ver aqui os exemplos. Primeiro exemplo, você tem 2 raiz quadrada de 5 mais 7 raiz quadrada de 5 menos 3 raiz quadrada de 5. Vamos dar uma olhada aí que a raiz está ao quadrado. E o radicando em todos aí é o 5. Então, nesse caso, eu vou fazer a adição e a subtração dos fatores externos. Ou seja, eu vou somar 2 mais 7 menos 3 raiz de 5. Vou manter o radical, que é raiz de 5. Então, eu faço a operação 2 mais 7 menos 3, que dá 6. 6 raiz de 5. É fácil? Vamos ver outro exemplo. Eu tenho 3 raiz cúbica de 2 menos 7 raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar e subtrair os fatores externos, ou seja, o 3, o menos 7 e o 1. Vou manter o radical, raiz cúbica de 2. 3 menos 7 mais 1 é menos 3. Então, vai ficar menos 3 raiz cúbica de 2. Esse é o primeiro caso. Vamos ao segundo caso. No segundo caso, todos os radicais podem ser reescritos como radicais semelhantes, ou seja, não vai vir logo de cara para vocês que são radicais semelhantes, mas vocês podem transformá-los ou reescrevê-los em radicais semelhantes. Vamos a um exemplo. Raiz quadrada de 6 mais raiz quadrada de 24. Quando você olha, imediatamente você vê que se trata de mesmo índice, pois é raiz quadrada. Mas quando você olha para o radicando, um é 6 e o outro é 24. Note que logo de cara você não consegue ver que são radicais semelhantes. Porém, você pode reescrever esse número 24 como sendo, em fatores primos, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Esse 2 ao quadrado que você está vendo aí, nós podemos usar a propriedade da radiciação, onde eu posso tirar esse 2 de dentro da raiz, por ele estar ao quadrado, e o índice ser 2. Ficando, então, raiz quadrada de 6 mais 2, raiz quadrada de 6, porque 2 vezes 3 é 6. Então, agora eu posso fazer, já com os radicais semelhantes, lembra que eu só posso fazer a adição algébrica quando os radicais são semelhantes, então agora eu posso somar ou subtrair. Então, no caso, vou somar 1 mais 2, que vai ficar 3, raiz quadrada de 6. Vamos a outro exemplo. Raiz quadrada de 180 menos raiz quadrada de 500. Observe, é o mesmo índice, pois se trata de raiz quadrada, mas o radicando são diferentes, mas nós podemos reescrevê-los. Então, ficando assim, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. E o 500 pode ser reescrito como 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5. Esse 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, ele pode sair de dentro da raiz usando aquela propriedade de radiciação. Então, vai ficar 6 raiz de 5, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado também pode sair de dentro da raiz quadrada, então vai ficar 10 raiz de 5, raiz quadrada de 5. Agora, você observa que 6 raiz quadrada de 5 menos 10 raiz quadrada de 5 são agora radicais semelhantes. Posso fazer a minha adição algébrica, ou seja, 6 menos 10. 6 menos 10 é igual a menos 4
raiz quadrada de 5. Vamos ao terceiro caso. No terceiro caso, apenas alguns radicais são semelhantes. Efetuamos as adições e subtrações dos radicais semelhantes e repetimos os radicais não semelhantes. Olha o exemplo. Nós temos raiz quadrada de 5 menos 3, raiz quadrada de 5, mais raiz quadrada de 10, mais 3 raiz quadrada de 2, menos 4 raiz de 5. Observe que alguns são semelhantes e outros não. Então, nós vamos reorganizar aí para a gente poder fazer a adição apenas dos radicais semelhantes. Os outros, o que nós fazemos? Nós vamos repetir. Então, eu tenho 1 menos 3 menos 4. 1 menos 3 menos 4, raiz de 5. Observe o seguinte, que foi que eu peguei? Eu peguei aqueles que têm os radicais semelhantes, ó. Esse aqui, que é 1, esse outro que é menos 3, e esse outro aqui que é menos 4. Eles todos têm radicais semelhantes, então fica 1 menos 3 menos 4. E os outros, o que eu fiz? Só repetir. Ficando, então, menos 6 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 10 mais 3 raiz quadrada de 2. Vamos, então, agora praticar. Vamos fazer, então, um exercício. Ó, efetue as operações a seguir. Vamos, então, fazer as seguintes operações. Raiz, nós temos na letra A, raiz quadrada de 7 menos 5 raiz quadrada de 7 mais 2 raiz quadrada de 7. São radicais semelhantes, já estamos vendo. Raiz quadrada de 7 aí está bem aparente para a gente. Então, vamos fazer. 1 menos 5 mais 2 e repete o raiz quadrada de 7. Tudo bem? Peguei o 1, que não aparece aqui, o menos 5 e o mais 2. 1 menos 5 mais 2 vai ser igual a menos 2 raiz quadrada de 7. Então, essa é a resposta da letra A. Vamos para a letra B. A letra B nós temos 2 raiz quinta de 2 mais raiz quinta de 64. Olha, não está escancarado, não está aparente que se trata de radicais semelhantes, mas nós vamos reescrever o número 64. Vamos colocar aqui, então. 64, colocando em fatores primos. 64 dá para dividir por 2, vai ficar 32. Que divide por 2 fica 16. 16 dividido por 2 fica 8. 8 dividido por 2 fica 4. 4 dividido por 2 fica 2. 2 dividido por 2, 1. Trata-se de raiz quinta, então eu vou colocar aqui elevado à quinta potência. 2 elevado a 5. Mas não podemos esquecer desse 2 que ficou aqui. Então, vamos reescrever. 2 raiz quinta de 2 mais, reescrevendo 64, vai ficar 2 elevado a 5 vezes 2. Vamos utilizar a propriedade da potenciação, onde eu posso tirar esse 2 elevado a 5. Então, vai ficar o seguinte, 2 raiz quinta de 2, mais, tirando esse 2 elevado a 5, vai ficar 2 raiz quinta de 2. Agora sim a gente consegue ver que são radicais semelhantes. Então, vai ficar 2 mais 2 e vamos repetir raiz quinta de 2. 2 mais 2, temos que é 4 raiz quinta de 2. Então, essa é a resposta da letra B. Vamos então responder a letra C? Então, vamos tirar desses parênteses. Vai ficar 3 raiz quadrada de 2 mais 7 raiz quadrada de 3
mais 6 raiz quadrada de 2, menos 2 raiz quadrada de 3. Vamos colocar, então, 3 raiz quadrada de 2. O que tem radical aqui semelhante? É o 6 raiz de 2, mais 7 raiz de 3, que tem semelhante 2 raiz quadrada de 3. Então, como aqui são radicais semelhantes, eu posso fazer 3 mais 6 raiz quadrada de 2, mas aqui também são radicais semelhantes, então vai ficar 7 menos 2 raiz quadrada de 3. Ficando, então, 9 raiz quadrada de 2 mais 5. 7 menos 2, 5, certo? Raiz quadrada de 3. Então, essa era a resposta da letra C. Vamos fazer agora a segunda questão. Determine o perímetro das figuras. Letra A. Vou lhe dar 2 minutos para você responder essa letra A. Então, pessoal, responderam a segunda questão, letra A, determinar o perímetro da figura. Dessa primeira figura, trata-se de um triângulo. Você sabe que o perímetro é a soma das medidas de todos os lados ou todo o contorno. Então, você vai ter raiz quadrada de 45 mais raiz quadrada de 125 mais raiz quadrada de 80. Então, como é que nós vamos fazer essa soma de radicais se a gente não está vendo que são radicais semelhantes? Você teria que fazer o quê? Transformar, reescrever esses números de maneira que eles ficassem com radicais semelhantes. Então, vamos decompor o número 45. Primeiro passo, vamos para o 45. 45. Vamos decompor. Você pode dividir por 3, fica 15, que também é divisível por 3, fica 5, 5, 1, certo? Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado. Então, 45 pode ser reescrito como raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5. Ou ainda, raiz quadrada de 45 pode ser igual a esse 3 que está ao quadrado fica fora, fica 3, raiz quadrada de 5. Vamos reescrever o 125.
125. É divisível por 5, fica 25. 25 divisível por 5, fica 5. 5 divide por 5, fica 1. Então, nós vamos reescrever 125. Vai ficar, vamos deixar aqui para a gente não esquecer. Raiz de 125 pode ser escrito como raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5, que é a mesma coisa de esse 5 ao quadrado pode ser escrito fora, vai ficar 5 raiz de 5. Vamos a 80. Fica 80, que é divisível por 2, fica 40. Por 2 fica 20. Divide por 2 fica 10. Divide por 2 novamente fica 5. Divide por 5 vai ficar 1. Então, raiz quadrada de 80 pode ser escrito como raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Tá apertadinho aqui, né? Mas vai dar certo. Então, raiz quadrada de 80, a gente pode reescrever colocando esse 2 ao quadrado para fora. Vai ficar 4 raiz de 5. Agora sim a gente pode fazer a soma para encontrar o perímetro. Vai ficar 3 raiz quadrada de 5 mais 5 raiz quadrada de 5 mais 4 raiz quadrada de 5. Então, vai ficar 3 mais 5 mais 4 raiz quadrada de 5. Isso aqui é igual a quanto? 3 mais 5 mais 4, 12 raiz quadrada de 5 centímetros, porque trata-se do perímetro daquela figura, daquele triângulo. Vamos para a letra B. Calcular o perímetro dessa figura. Eu vou lhe dar mais 2 minutos. Então, pessoal, conseguiram responder a letra B? Vamos ver agora. A letra B, você teria que ver o seguinte, trata-se de um retângulo, por isso, você vai precisar da medida desse outro lado. Raiz de 150, certo? São as mesmas medidas, 150. Nessa parte superior,
é raiz de 54 metros. Como nós estamos falando de perímetro, você teria o quê? Que somar todas essas medidas. É o contorno, o perímetro é isso. Então, vamos lá. O perímetro ficaria assim. Raiz de 150 mais raiz de 150, porque são dois lados iguais, mais raiz quadrada de 54 mais raiz quadrada de 54. Quando você responder essa adição algébrica, você vai encontrar o perímetro dessa figura. Mas observe que elas não são radicais, ou nós não vemos, na verdade é isso, nós não vemos aparentemente que são radicais semelhantes, mas nós podemos reescrevê-los, e é isso que nós vamos fazer. Primeiro passo para a gente reescrever esses números para que eles fiquem como radicais semelhantes é justamente encontrar os fatores primos de 150 e 54. 150 a gente consegue dividir por 2, fica 75. Dá para dividir por 3, fica 25. 25 pode ser dividido por 5, fica 5. 25 por 5, 1. Então, a gente pode escrever 5 ao quadrado, confere? Então, a gente pode reescrever raiz de 150, raiz quadrada de 150 como sendo 5 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Tudo bem até aqui? Vamos reescrever 54. 54. Vamos dividir. Dividindo por 2 fica 27. Dividido por 3 fica 9. 9 dividido por 3 fica 3. A gente consegue dividir por 3 e fica 1. Então, a gente reescrevendo essa raiz quadrada de 54 vai ficar 3 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Então, era só a gente fazer essa soma. Mas lembra ainda que raiz quadrada de 150, vamos colocar assim, pode ser escrito como, tirando esses 5 para fora da raiz, vai ficar 5 raiz de 6. 54 pode ser escrito como? Vai ficar, tirando 3 ao quadrado de dentro da raiz quadrada, vai ficar 3 raiz de 6. Agora ficou muito fácil. O nosso perímetro dessa figura vai ser 5 raiz de 6 mais 5 raiz de 6 mais 3 raiz de 6 mais 3 raiz quadrada de 6. Por que eu repeti? Porque lembra que são 4 lados e 2 lados têm as mesmas medidas? Então, agora eu posso reescrever esse perímetro como sendo 5 mais 3 mais 3 raiz de 6, que é igual a 16 raiz quadrada de 6. E essa era a resposta, certo? Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para trabalhar na data de hoje. Eu reafirmo para vocês que matemática é prática, então pratiquem outras atividades. Qualquer dúvida vocês podem tirar com o professor de vocês. Não conseguiu entender algum conceito, alguma aplicação que foi passada no dia de hoje? Pergunta para o professor, tá bom? Para que a gente possa aprender cada vez mais. Então, era isso. Até a próxima.